Recebendo mais uma vez a presença do deputado estadual Perita Borelli do PV. Deputado, mais uma vez, bom vê-lo. Saudações, meu nobre companheiro Nelo. Aliás, essa saudação do senhor, né? Como que uma continência, né? Ela foi, inclusive, muito comentada logo na sua posse, quando, ao invés do senhor cumprimentar, o senhor passou como que em revista a uma tropa. Se lembra disso? Lembro. A continência é uma das atitudes mais nobres de cumprimento do militar, e eu a dispenso para a nossa sociedade civil, as autoridades, e eu sinto muito bem, né? Aí interpretaram dessa forma, né? Que eu passei em revista a tropa. Até porque o deputado Taborelli é um oficial, atuou e atua já há muitos anos, é coronel da Polícia Militar e hoje está como deputado e tem como uma das suas bandeiras, obviamente, ajudar a melhorar a questão da segurança no Estado. Mas nós não viemos aqui para falar sobre isso. Exatamente. Porque o buraco é mais embaixo. A situação é a sua permanência, deputado Taborelli, na Assembleia Legislativa. E nós temos visto que, para que isto perpetue, você tem travado uma verdadeira guerra, eu poderia dizer assim, com também um candidato a deputado estadual nas últimas eleições do PT, o Valdir Barranco, que foi ex-prefeito de Nova Bandeirantes, ex-superintendente do INCRA. Eu mostrei um vídeo do senhor postado nas redes sociais dias atrás que me deixou realmente muito preocupado. O senhor fez duras acusações contra Valdir Barranco, chamando de corrupto e de líder de uma quadrilha que atua na área de terras, no setor de terras públicas aqui no estado de Mato Grosso. O senhor confirma isso, deputado? A cada dia que passa, Agnello, essa confirmação fica mais cristalina, né? Porque a estrutura criminosa desse cidadão não encerra-se somente nele. É quem ele contagia para trazer apoiamento para esse grupo criminoso. Nós temos aí o PT, que está fazendo há muito tempo, traz como uma bandeira dentro do estado de Mato Grosso do crime. Temos deputados federais, que é o Carlos Bezerra e o Ságuas de Moraes, que são donos dessas vagas dentro do INCRA e que colocaram lá, e também o que eu atribuo responsabilidade para eles de não fiscalizá-los, porque quando se apadrinha alguém tem que verificar o serviço dele. Ou ele foi colocado lá exatamente para fazer o que ele fez, que são crimes contra a sociedade, vendas de terras públicas e utilizar o INCRA como instrumento eleitoral. Então, se esses deputados federais que deveriam estar postulando para Mato Grosso estão fazendo atitudes dessa natureza, eles estão em locais equivocados, com toda certeza. O senhor acredita que, pegando aí já a fala do senhor, que os deputados federais Ságuas Moraes do PT e Carlos Bezerra do PMDB, eles sempre souberam de tudo que estava acontecendo e foram certamente coniventes com essa situação? Eu atribuo essa responsabilidade a eles, porque se os colocaram, se manuteniram ele na vaga e não observaram a conduta criminosa desse apadrinhado, minha mãe sempre dizia, desde criança, veja com quem andas e direi quem és. O senhor, na última quarta-feira, no dia 4, na última sessão, o senhor, durante o plenário, voltou a fazer duras acusações e, entre as falas do senhor, o senhor cita, inclusive, a Polícia Federal, através do delegado Dr. Hércules Sodré, como também conivente com essa situação e até deixou nas entrelinhas a possibilidade até dele estar sendo financiado também por esta organização criminosa que o senhor intitula. A bem da verdade, essa operação Terra Prometida, eu não sei o nascedouro dela, né? Porque eu não participei, não fui consultado, e quando eu ouvi, já vi o estrago que ela estava fazendo. Ela retirou um grupo que administrava a cidade, ou esses lotes também, e deixou um outro criminoso. Eu não tenho particularidade sobre as pessoas que eles retiraram, são pessoas de bem foram presas, e eu não sei na totalidade, mas um grupo de pessoas que foram presas são pessoas de bem.
respeitável no estado de Mato Grosso. E deixar um grupo criminoso administrando a situação lá onde fora removidas essas pessoas e pessoas que estão administrando venda dessas terras, dando pressão nos assentados para retirá-los ou comprar mais barato, para negociar as terras que então eram públicas, tirar da mão de um e colocar nas mãos de outro, de parentes. Esse Valdir Mendes Barranco tem parentes dele lá, que ele está lá assinado a autorização de assentamento para parentes dele, amigos, parentes. O perfil do assentado não corresponde com o perfil de muitos que estão lá, que fazem parte dessa quadrilha. Nós temos lá, se verificar, frota de veículos, de caminhões, veículos, tratores, de assentados, que não é perfil de quem está lá. Então, essas pessoas participam desse grupo criminoso, tomam as terras, ou pela força, ameaça, ou obrigando-os a vender mais baratos, e as autoridades federais dão sustentação através do INCRA, e, infelizmente, essa operação Terra Prometida, ou, eu disse na tribuna, ou esse senhor delegado, ele está sendo vítima dessa quadrilha criminosa, né, e também não está tomando providências, porque o nome dele está lá escrachado, denúncias de recebimento de quantias imensuráveis, ou ele participa. Na situação dele estar sendo vítima do sistema, eu acredito que a Polícia Federal do Brasil deve intervir imediatamente e fazer a prisão desse Valdir Mendes Barranco, que é o chefe da quadrilha. Agora, se ele participa, aí nós estamos perdidos, porque o órgão, a Polícia Federal do Brasil é uma das instituições mais sérias que eu atribuo no Brasil hoje. E essa situação que está acontecendo nessa Operação Terra Prometida não coaduna com a ação da Polícia Federal. Aí os agentes, delegados que compõem essa instituição tão séria do Brasil já deveria ter tomado providência. Eu não vi até agora nenhuma providência tomada em relação a essa Operação Terra Prometida e a essa quadrilha, Agnello. Bem, só para que você possa entender com relação a essa questão da Terra Prometida, um dossiê foi apresentado com 250 páginas, trazendo à tona um verdadeiro escândalo de compra e venda de terras na região de Itapurá, em Itanhangá, região norte do estado de Mato Grosso. E dentre as pessoas ligadas a esse escândalo trazido à tona no ano passado, principalmente, estão ali nomes de políticos, ex-prefeitos, vereadores, inclusive até a família Geller foi arrolada dentro desse processo, tendo o ministro Geller à frente da agricultura do Brasil. Então, uma situação que envolve pessoas renomadas no estado de Mato Grosso. Terras estas que eram para servir populações de baixa renda, assentamentos, como muitos outros assentamentos que nós estamos vendo aí. Por conta disso, deputado Perita Borelli, hoje trava-se uma luta, inclusive para a sua permanência, no Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que Valdir Barranco insiste em ter a tua vaga, ou a vaga que lhe foi concedida para ele, através de várias ações. Ele estava enquadrado no quesito ficha limpa. Ou seja, na verdade, ele foi pego como ficha suja. Mas tudo indica agora que o Tribunal Superior Eleitoral começou a dar pareceres favoráveis a ele. E o senhor falou duramente contra o ministro Dias Toffoli, também do Supremo Tribunal Federal, que é muito ligado à presidência da República do PT. É vergonhosa a atuação daquela autoridade, aquela autoridade pública. Eu verifico dessa situação. Nós somos funcionários públicos. Então, aquele funcionário público federal que deveria ser imparcial, né, onde é a última instância no eleitoral, ele deveria pautar-se pela imparcialidade, pela legalidade, pelos princípios éticos e pelos princípios da legislação brasileira. E nós vemos ali uma coisa completamente diferente. Estarrece todos que assistiram à sessão e que estão acompanhando esse caso, onde no Tribunal Superior Eleitoral, apesar de abundantes provas, robustas provas da criminalidade, dos crimes cometidos contra esse cidadão, ao qual o tribunal aqui nosso de Mato Grosso fez justiça, não é que fez justiça porque eu não estou nesse processo, quem está sendo julgado é ele. Fez justiça porque
ao deparar com essa abundância de provas de crimes cometidos por ele enquanto prefeito, negativou para o processo eleitoral, tornou o ficha suja, inelegível. Aí vai na instância superior, o Tribunal Superior discute-se mérito no lugar onde não se discute mérito. Lá não se discute o mérito, é aqui que se discute. E ele perdeu de 6-0. Ou seja, de forma parcial, vergonhosa, o ministro assume uma postura de defesa do companheiro petista dele, Valdir Mendes Barranco. E é por isso que o Brasil está do jeito que está hoje. O Brasil está em pé de guerra. A sociedade está indo às ruas buscando justiça social, direitos que são guardados nesse tribunal, no caso, nessa mão desse ministro, direitos que estão sendo violados, a exemplo desta minha vaga aqui. Está sendo violada frontalmente pelo ministro quando ele apoia um criminoso, que é um quadrilheiro, que compõe uma estrutura e a mão que ele toca, ele contagia com o crime. Ele tocou nessa operação da Polícia Federal, está lá contagiado com inúmeros policiais federais sendo denunciados por recebimento de dinheiro. Ele tocou no INCRA, tornou-se o INCRA um balcão de negócios de crimes. Tocou na prefeitura de Nova Bandeirantes, onde praticou vários crimes lá dentro e saiu ileso. Porque para estar na situação, Agnello, que ele está no Tribunal Superior, parece-me, na fala do ministro Dias Toffoli, não, ele desviou 2.300.000, mas esse desvio é um déficit, um pequeno déficit orçamentário, uma das ações de crime dele, Agnello. Quer dizer, 2.300.000 para aquela sociedade que me ouve, de Nova Bandeirantes, que é pequena, que necessita de um cruzeiro para comprar remédio, que também ele superfaturou na ordem de 7.000%, esse ministro não sabe a situação real aqui do estado de Mato Grosso. Bem, o fato é que, ao que tudo indica, ainda vamos ver aí uma briga intensa nos tribunais. Exatamente. Aquilo que tinha sido uma votação unânime, ou seja, condenando ele, tornando ele inelegível por conta desses processos, parece que já reverteu lá no Tribunal Superior Eleitoral. Já tem ali 3 votos favoráveis a ele. O ministro Gilmar Mendes pediu vistas desse processo. O que nós podemos esperar? Porque o senhor corre o risco de, mesmo tendo o Valdir Barranco aí envolvido e arrolado nesses escândalos, de perder a vaga, deputado. Há essa possibilidade, não podemos descartar. Mas eu estou tranquilo, né? Porque o trabalho que eu tenho feito durante 32 anos aí para a sociedade são comprovadamente nas ruas, na fala das pessoas, no apoiamento que eu tenho recebido. E também fica um alerta para a nossa sociedade, para que realmente decida pelo certo, decida pelo que ela deseja. Aí, no caso, o pleito eleitoral que houve aí. Então, eu não era para estar passando essa situação por conta de 115 votos, Agnello. Estou passando porque realmente faltou o apoio da sociedade. Agora, se a sociedade deseja um criminoso dentro da Assembleia Legislativa para continuar essa demanda que nós temos lá dentro, de engessar o Estado, de começar de permanecer as trocas, aí ele está no lugar certo, como ele estava no lugar certo dentro do INCRA, que é um instituto que serve para tudo nesse estado de Mato Grosso, menos para o fim social, legal para o qual ele se destina. Só para terminar, o senhor falou de ameaça. O senhor está sendo ameaçado, deputado? Exatamente. E a preocupação grande da minha família, para com a minha família e para comigo, porque essa quadrilha, Agnello, não é uma quadrilha dessas que do Novo Cangaço, que nós vamos lá, olhamos nos olhos, enfrentamos, trocamos tiro com eles, como sempre eu fiz na minha vida. É uma quadrilha que você não os vê, ou quando os vê, somente vê em situação de proteção quanto às funções públicas que eles assumem. Então você vê lá um superintendente do INCRA, que deveria ser uma pessoa de conduta ilibada, uma pessoa séria, uma pessoa preocupada com os destinos da instituição, você vê um criminoso, um quadrilheiro. Aí quando você vai observar, ele tem uma sustentação política de deputados, que eu não sei o motivo que os colocaram lá e que estão lutando por ele lá em Brasília. Porque lá em Brasília eu já
como diz o Cuiabá. O senhor está se referindo a Ságuas Moraes e Carlos E o Bezerra. Carlos Bezerra. Lá em Brasília, quando bato a porta de um gabinete, falo, nem adianta. Aqui, fulano tal já passou com o Valdir Barranco e você não vai conseguir nada. E é o que tem acontecido. Né? E o veículo, inclusive, utilizado, que eu percebi pelo Barranco e a equipe dele lá, todos adesivados, Ságuas de Moraes, entre outros. Então, quer dizer, esses deputados, eles querem um petista aqui dentro da Assembleia e se titubear, podem conseguir. Mas aí quem vai sofrer é a sociedade mato-grossense. Conversamos nessa tarde com o deputado estadual Perita Morelli do PV, denúncias bombásticas aqui, citando nomes, e obviamente percebe-se claro aí que esta batalha, percebe-se de forma clara que essa batalha ainda vai continuar. Com uma observação, nobre companheiro Agnello, estão chegando mais denúncias. Esta semana terá mais denúncias que a sociedade que estava oprimida, ela começa a libertar-se, verificar que tem uma voz que fala por elas. E estão enviando documentos, falas, e nós estaremos aí abastecendo o Ministério Público Federal, a própria Polícia Federal, ao governo do Estado de Mato Grosso, que interessa um estado de paz e justiça social. Nós vamos abastecê-lo de informações para que, se houver ou não houver tomada de providências, que não seja por mim, que sempre combati o crime e não vou ceder a nenhum criminoso de gravata, sem gravata, de qualquer forma possível. Eu estarei os combatendo, ainda permanecendo nessa posição, serei muito mais combativo do que fui em 30 anos de serviço frente à segurança pública no estado de Mato Grosso. Obrigado, Taborelli, pela sua participação. Muito obrigado aqui. Muito obrigado. Vamos aguardar o desfecho e o desenrolar de toda essa situação.